Meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria gigantesca recebê-los aqui no nosso FitoCast e hoje para falar sobre um tema que, ao mesmo tempo, é curioso, é um tema que mexe com as pessoas e é um tema que precisa ser conversado, porque a gente vê muito as pessoas se polarizando, um dizendo 100% sim, outro 100% não, mas a ideia é: por que é do jeito que é? Essa parte filosófica da conversa ela é muito interessante e não é todo mundo que faz isso. E eu recebo aqui o meu co-host, querido, doutor Endrico. Obrigado por vir. Doutora Janaína, você veio lá de Florianópolis, isso? Sim. Para conversar com a gente hoje. A doutora Amanda já é aqui nossa cliente, já está aqui no nosso segundo podcast. E eu quero receber vocês todas com aquele abraço carinhoso do FitoCast e passo a palavra agora para o meu querido Endrico. Então, sejam todos bem-vindos. Aqui é uma alegria estar podendo fazer essa recepção, né, para a gente começar essas conversas e trazer conhecimento, trazer esclarecimento para que as pessoas saibam o que elas vão fazer com essa informação. Aqui ninguém está querendo determinar nada, né? Mas a gente colocando as pessoas e conscientizando elas, colocando elas no assunto, elas têm o poder de decisão, tá com elas. E vamos falar agora um pouco sobre os nossos sistemas. Doutora Janaína, para quem não te conhece, quem é você? Fale um pouquinho da sua formação, né, do que te trouxe até aqui hoje e já passo depois a palavra na sequência para a doutora Amanda. Querido, obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. Eu estou honrada de estar aqui com vocês, meus colegas, estudiosos dessa maravilhosa natureza dentro do corpo humano vivo que a gente chama de fisiologia, né? E depois a gente descobriu, penso que os quatro aqui estão nessa mesma página, que a natureza trazia em si uma capacidade de resolver determinados problemas que nós dedicamos então a vida a compreender, né? Então, eu sou Janaína Barbosa, eu sou brasileira, eu sou médica, há 17 anos me formei aqui em Curitiba, que eu tenho muita gratidão por essa cidade e tudo que eu aprendi aqui. E depois disso eu segui a vida, fui para o Rio de Janeiro, estudei medicina estética, porque eu não conseguia conceber o conceito de prescrever remédios o resto da vida para as pessoas. E mesmo tendo um pai oftalmologista, um avô oftalmologista, um bisavô que cuidava das pessoas, eu não entendia dentro desse lugar. Não, óbvio, faço oftalmo, né? Não, eu não conseguia. Porque algo me chamava, algo não fazia sentido em primeiro lugar, sabe? Então a gente chama isso de inquietude, talvez, né? Aí eu estudei e achei a ortomolecular, que é uma pós-graduação lato sensu que o médico pode fazer. E aí eu estudei essa matéria e a partir desse momento, então há 15 anos, que eu trato as pessoas com elementais da natureza, estudando sempre muito, todo dia eu estudo, e estudo principalmente os meus pacientes. É isso que eu sou. Queira Deus que um dia a medicina toda ela comece a abrir o seu grande terceiro olho para essa área de natural. Eu acho, inclusive, me corrijam se eu estiver errado, mas os profissionais da área de saúde, não só os médicos, mas nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, odontólogos, que estão completamente distantes da natureza, hoje é fármaco, se eles não se adaptarem nesses próximos 5 a 10 anos pelas projeções mundiais de como é que tudo está caminhando em relação à saúde, estarão obsoletos em menos de 10 anos. Doutora Amanda. Amém, que assim seja. A gente está precisando disso. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Amanda, eu sou médica, sou curitibana, eu tenho uma formação em pediatria, nutrologia pediátrica e psiquiatria infantil. E acho que eu comecei a me linkar com a medicina integrativa a partir do momento que eu comecei a estudar o cérebro e o intestino. Então, isso que mudou a minha vida, né? A nutrologia e a psiquiatria, elas se encontram. E se você tem um olhar atento, você consegue ver que, na verdade, elas estão ali juntas, caminhando juntas. E aí eu mudei toda a minha performance, meu pensamento como médica, fiz uma certificação internacional em medicina endocannabinoide na Green Flower, na Califórnia, onde eu aprendi muito, e aí venho hoje tratando os meus pacientes, a maioria deles crianças, né, atendo adultos também, mas o meu core business é totalmente 80% crianças atípicas, e aí eu trato eles com canabinoides, com dietas, com suplementos, e também com esse tratamento integrativo com as terapias, olhando sempre o lado psiquiátrico também. Você sabe que o meu doutorado é em trofoterapia.
que é o uso da alimentação como recurso para tratamento dos pacientes. Perfeito. E a primeira vez que eu ouvi falar a palavra trofoterapia, aquilo, como assim, né? E olha que eu sou da área de nutrição. E hoje eu sou professor em 2 universidades, nos cursos de saúde, e é simplesmente assim, absurdo a constatação que a gente tem. Ainda a medicina ainda tem, a gente ainda senta para falar sobre a parte de nutrição, mas a farmácia não tem nada de nutrição. Se você for pegar a fisioterapia, não tem nada de nutrição. Se você for pegar o odonto, não tem nada de nutrição. É absurdo como a gente não olha para a nossa natureza, né? Bom, para a gente começar aquecendo aqui, já que você puxou o assunto dos canabinoides, e que é o tema da nossa conversa de hoje. O que é o sistema endocannabinoide? Assim, perguntinha básica. É tão fácil de explicar, consigo fazer aqui em 5 segundos. Não? Por favor. Bom, o sistema endocannabinoide é um sistema de modulação super complexo, atrelado ao nosso sistema nervoso central. Né? Nós temos receptores no corpo todo para estar recebendo a cannabis. Então é intuitivo usar a cannabis porque é uma planta que já está com a gente, né, há milênios, e o sistema endocannabinoide todo vertebrado tem. É um sistema complexo, mas para resumi-lo, ele seria um sistema de modulação. É um sistema que modula e que ele é o grande maestro do corpo. Ele vai modular todas as nossas funções, desde o seu dorme, acorda, ciclo circadiano, ansiedade, fome, tudo. Então, por quê? Porque como ele está acoplado ao sistema nervoso central, ele faz a liberação, né? Ou melhor, informa essa liberação de N neurotransmissores. Você quer adicionar? Maravilhoso, né? Primeiro um aplauso. Eu acho que ficou muito bom. Eu gosto da imagem da chave fechadura, que as pessoas às vezes ficam assim, tá, um sistema químico, né? Exato, igual uma chave é para uma fechadura, que não erra, né? E o que eu acho muito legal que a gente conversou aquele dia, as plantas surgem antes dos animais. Então, o nosso sistema endocannabinoide é uma cópia do que a planta trouxe para o mundo físico. Nós copiamos isso, nós fizemos um holograma dentro de nós que se chama sistema endocannabinoide. Então, é por esse motivo que eu também prescrevo a cannabis, porque ela atua largamente dentro do corpo humano, no sistema imunológico, neurológico, endocrinológico, muscular, ósseo, qualquer célula, órgão, tecido, o sistema vai ter essa ação, inclusive mitocôndria, que é um ponto de minha atenção já há bastantes anos, que a gente entende que a falência mitocondrial está na base da maioria das doenças que a gente acaba tratando. Então é por isso, o sistema endocannabinoide anda nesse lugar. Mas uma coisa bem curiosa, aonde que foi produzido este receptor endocannabinoide, o receptor canabinoide, depois que foi usado a planta ou ele já estava lá? Ele já estava lá. Ele está na célula ovozigoto. Lá tem o receptor CB1 e uma enzima, a FA, na célula ovo, na célula primordial. E é esse que eu acho que é o detalhe importante para as pessoas saberem, né? Não é, ele tomou esse nome por causa da substância da planta, mas o sistema ele já existe. A propósito, a gente produz substâncias endocannabinoides. Exatamente. Nós mesmos produzimos. A ideia é que depois que começaram a estudar aonde que agia aquela coisa, descobriram lá opa, mas tem moléculas aqui. Para quem não sabe, né, para quando a gente vai, toda a indústria farmacêutica laboratorial, a parte laboratorial de análises clínicas, na verdade, quando a gente faz uma descoberta de uma molécula, a gente precisa desenvolver reagentes. Enquanto a gente não tem como medir o que está lá dentro, a gente não descobre o que está lá dentro. Então, quando a gente encontra uma molécula e fala, como é que eu sei, como é que eu analiso se tem dessas moléculas aqui dentro e quantos tem? Desenvolve-se toda uma tecnologia, aí se descobre e se isola a substância. E daí você encontra, mas o ser humano tem aqui essa substância. É aí que descobre como é que funciona. 30 anos de diferença entre a primeira e a segunda descoberta. Isso. A primeira descobre a planta, depois, 30 anos depois, o sistema dentro da gente. Então, para que serve a planta? Mais 30 para provar, para passar por todos os sistemas e tal, legais e assim por diante. Quer dizer, tem uma frase de um cientista famoso que fala algo mais ou menos assim, né? Nós saberemos aquilo que nós inventamos pelos nossos netos, ou seja, aquilo que vai lá na frente. E assim, eu acho que precisa realmente ter um cuidado muito grande, porque a gente está falando de saúde de pessoas,
A gente vê os exemplos aí que nós temos com toda essa cadeia de mexer com DNA, de repente, 10 anos depois, o cara descobre que aquilo estava gerando um câncer, então precisa realmente ter um cuidado, não é? Claro. A gente não está sendo de nenhuma forma aqui indo contra sistemas legais, nada disso, mas eu acho que a gente poderia acelerar algumas coisas, a gente poderia colocar para rodar mais rápido algumas coisas, né? Tanto que está aí exemplos que nós passamos há pouco tempo, né? Se acelera um negócio, enfim, né? E essa ideia da cannabis, o uso da cannabis, veja que a gente ainda nem chegou na questão de legalização, nem de qual é o nosso posicionamento político em relação a isso, nem nada disso, que é uma coisa que eu quero falar também mais adiante, porque quando a gente fala de cannabis, todo mundo já está imaginando que é o que está lá na rua, é o que está sendo vendido lá e que está sendo liberado para todo mundo. Não é por aí, tá? A gente está falando de uma planta medicinal. Desde quando a gente tem notícia do uso da cannabis? Porque não é uma coisa 12 nova, mil né? anos. Faz 12 mil anos que a gente convive com a planta. Né, o primeiro relato, eu visitei o Museu da Cannabis lá na Holanda, onde mostra todos os livros, a descritiva, inclusive descritivas médicas, toda a história da planta, como foi o proibicionismo dela, né, o que a indústria colocou na nossa cabeça, enfim, mas são mais ou menos 12 mil anos de história. De onde ela é originária? Desculpa a pergunta. Ásia, Himalaia. Você sabe que no meu imaginário, assim, eu imaginava que ela era aqui da América. Não sei não. é referência. Aqui é o lugar mais novo. Aqui é o lugar mais novo. Ela nasceu, né, no Camarote de Deus, Tibete. nos Alpes, lá em cima. E aí ela foi sendo trazida, descendo ali o sul da Ásia, adentrando a Índia, e aí da Índia ela foi para a África, enfim, e aí para o resto do globo. Que interessante. Porque a gente fala de cannabis, é como se você falasse de copaíba. A gente pensa assim, copaíba deve ser uma planta, né? Na verdade, existem várias espécies, inclusive hoje manipuladas geneticamente, não é verdade? E a cannabis tem não sei quantos tipos diferentes, né? Quimiotipos ou genotipos. Mas o que a gente tem agora são plantas híbridas. Nós não temos mais as plantas puras, né? Essa coisa de sativa, índica, né? Porque elas sobreviveram a um ataque que foi orquestrado mundialmente e sobreviveram realmente na ilegalidade. Então, não tinha assim um farmacêutico fazendo seleção, né? Ó, agora guarda essa semente aqui, essa aqui não foi tão boa. Chegava a polícia, enfia no bolso, sai correndo, quem sobrar era o que sobrava, mais ou menos assim. Então, entender esse contexto racial, político, histórico da cannabis também é importante para a gente entender por que a gente tem essas plantas hoje aqui, né? É o que restou, entendeu, da corrida. É o que restou. É o que dava para colocar dentro do armário e plantar ali dentro, né? Com o proibicionismo. Se a gente tem já a couve-flor, a couve, o repolho e o brócolis que vieram da mesma planta, né? Se já tiveram todas essas mudanças, imagine o que não poderia ser extraído de medicinal, de seleção, de uma planta assim há 12 mil anos sendo... tratada pelo humano, né? Com seu conhecimento. Eu já pensei nisso também. Aliás, eu fiz um vídeo esses dias falando do sulforafano, que tem no brócolis, que é um antioxidante extremamente poderoso, que ajuda a gente a manter a saúde da pele, saúde do coração, saúde do... E é só brócolis. É só brócolis. Só que, quando a gente fala de uma planta... E essa planta tem essa característica histórica de perseguição. A pergunta que me vem à cabeça é, por quê? Por que perseguir? O que origina uma perseguição a uma planta? Porque eu imagino, se você está fazendo uma droga sintética, faz sentido a gente fazer toda uma política, uma perseguição. Olha, isso aqui faz mal e tal. Mas de onde vem essa perseguição à cannabis? É uma questão racial. Explique melhor. Explico. Quando... nos Estados Unidos, no mundo, começa a ter uma ideia de que não se poderia beber o álcool porque fazia mal. Depois eles liberaram esse álcool. Então, da mesma forma, eles falaram, não pode utilizar a cannabis porque faz mal. Ela causa risos, que se parece com a loucura. Isso não é coisa de gente de família fazer, porque era atrelado aos mexicanos, os latinos, e aos africanos. Então, existe aí uma questão muito importante, que é quando se coloca na política internacional antidrogas, a primeira proibição, né, que é na década de 60, com o Richard Nixon, ele começa essa campanha mundial e o mundo todo meio que vai junto com ele.
né? Então ela vai sendo proibida. E o principal é esse aí. Existe um documentário que se chama Baseado em Fatos Raciais. Ele tá no Netflix. Todo mundo pode assistir esse documentário. E aí ele mostra mais ou menos como foi a historinha da cannabis. A cannabis é uma grande commodity. A gente tem que pensar isso. Então, assim, ela sai, vamos ver a historinha dela simplificadamente. Então, ela sai lá do Himalaia, sai da região asiática, vai para a Índia, da Índia ela entra nos navios, né, nos barquinhos que faziam toda a rota ali, e ela vai sendo espalhada para o globo, certo? Na África, eles já usavam ela bastante, porque o serviço é muito pesado. Então, no final da tarde, eles usavam como um relaxante muscular, para aliviar as dores, para melhorar o sono, né? O THC, ele tem esse poder. E aí os mexicanos também adentraram os Estados Unidos, começaram a trabalhar muito lá e também usavam da mesma maneira final de tarde, após o trabalho, para relaxamento muscular, e isso foi se estendendo. Só que então aí ela virou coisa de preto e pobre, porque né, tem essa questão racial das pessoas africanas, e pobre porque eram os trabalhadores que faziam uso dela. Né? Enfim, e como ela é uma grande commodity, porque com a planta você consegue fazer folha, papel, então você compete com a celulose. Você consegue fazer roupa, porque o cânhamo, né, você compete com a indústria, com o algodão, e ela é muito mais forte, muito mais potente, então você compra muito menos. Né? Corda, você consegue fazer corda, mas ela como ela tem um alto, ela é muito forte, você não fica comprando essa corda o tempo todo. E é biodegradável. Então, biodegradável. Então é melhor você optar pelo algodão, que você compra mais vezes, né? Então tem toda essa dinâmica. E aí ela também compete com o plástico, com o petróleo, porque tudo que é feito de plástico pode ser feito de cânhamo. Então você entende o quanto ela é perigosa? Eu nem cheguei na... Tá? Eu só estou mostrando os outros links ali. Então, quando você tem algo que compete com todas essas empresas, o que você pensa? Ei, peraí, igreja, vem aqui, me ajuda. Olha aqui, isso aqui virou inimigo. Isso aqui não pode ser plantado em lugar nenhum. Então a igreja entra junto com a elite americana e quem que consome isso aqui? Não, quem está consumindo isso aqui é trabalhador. Então eu não preciso disso aqui, né? Então a elite se coloca como contra a cannabis, e aí começa. O Nixon, ele tem uma publicidade fantástica. É um fenômeno de publicidade. Sim. E aí ele começa a colocar na capa dos jornais, que lá nesse museu que eu visitei, tem inclusive as capas, assim, não consuma isso, você matará a sua esposa. E daí o cara com faca na mulher, assim, fulano consumiu e se jogou de tal andar. Então esse alarde para a população, junto com a igreja, colocando a erva como demoníaca, como coisa de Satanás. Então, essa mistura foi perfeita. Falta de informação. Não tinha internet na época. O que você tinha era o quê? Enciclopédia para estudar. Todo mundo indo contra ela. Né? E aí, quem conseguiu segurar isso foi um pouquinho de leve, assim, o povo da cultura. Então, o jazz conseguiu continuar fazendo uso dela de forma escondida, mas alguns cantores, o pessoal da música. O resto foi completamente banida. E aí vem, né, como a gente adora imitar americano, aí vem a lei do pito e do pango, que foi a primeira lei aqui no Brasil, que o escravo que fosse pego fumando maconha ficava 3 dias preso. Então essa foi a nossa primeira lei proibicionista. E aí depois disso só piorou e estamos onde estamos. Sabe o que me vem à cabeça? A minha segunda graduação é em História. E eu lecionei História por muito tempo. E eu gosto muito da História. E a gente teve um tempo da nossa história em que o feijão preto também era considerado comida de escravo e a elite não comia feijão preto. E tem nos galpões Matarazzo, em São Paulo, eu fui visitar, tem um museu lá, onde os escravos trabalhavam, tem escrito numa parede bem grande assim: isto a questão da crise, né? Isto se deve aos malditos comedores de feijão. Assim, tem aquela coisa de apontar o dedo e fala assim: tá aqui um culpado pelo que está acontecendo aqui. A creatina já foi proibida no Brasil.
Sim, 5 anos. A creatina foi proibida. Tanto que até hoje, se você for observar, quando eu faço um vídeo sobre creatina, ainda tem gente dizendo que ela faz mal para o rim, né? Tem gente que diz que ela faz cair cabelo. Tudo por causa de um estudo miserável, pequeno, e que não tinha nem correlação direta com a situação, mas cria-se essa ideia, isso se propaga no tempo e no espaço, enfim. Né? O dogma. Você viu aquela da Ashwagandha? 2021, 2022, no final, uma determinação que simplesmente proibiu importação, comércio, e foi tão, ao meu ver, não estudado a forma como foi escrito, ou seja, foi mal escrito mesmo, que ninguém conseguia entender se aquilo era proibido, podia manipular, não podia manipular. Foi uma bagunça, ficou um gap ali no Brasil sem poder comercializar, e a Ashwagandha é uma planta que ela, como é que é o nome? Adaptógena. Ela é sensacional. E essa adaptogenicidade que ela causa é potente e ela é boa para aqueles cansaços no final do dia, o pessoal com hipercorticolemia. E um dos melhores moduladores de prolactina que existe. Sim. Você pega o paciente com a prolactina alta, que a maioria não sabe tratar, ou se não for o câncer, né? A macroprolactinemia fica num lugar assim. Então, você pode oferecer o extrato padronizado de ashwagandha e você vai melhorar essa prolactina. Eu pego muito isso com autista, fazendo uso de risperidona. Eles chegam para mim com a prolactina muito alta. Então, é o único jeito de tratar. É a mesma coisa com o tríbulos, a mesma coisa com a maca peruana, né? Agora tem todo se diz popularmente, obviamente que é um dito popular, mas assim, tudo que funciona se proíbe, né? Porque aí a Big Pharma traz para ela. Mas enfim, não é uma crítica, é uma constatação. Bom, constatação. Fato. Pergunta importante. Quantas pessoas na história morreram por uso de cannabis? Porque assim, se é proibido, deve ser uma coisa louca, né? Nenhuma! Não há nenhum registro de morte na história. Então é um tratamento completamente seguro, ninguém nunca morreu. A gente não consegue morrer de cannabis nem se tentar, porque a gente não tem receptor no tronco cefálico, né? Então não dá para morrer de cannabis. Não. Pode tentar, mas não vai conseguir. Nem de overdose, nem de parada respiratória, nem de uma psicose, que de repente você sai matando os outros no trânsito, tipo o álcool pode te trazer, não é? Sim. Nada disso é reportado. A cocaína, seríssima MDMA. Então, eu gosto de falar assim, a cannabis não precisa tanto estudo igual o Rivotril, porque ela não foi inventada há alguns anos atrás, sabe? Uhum. E o maior laboratório do mundo, que não tem conflito de interesse, que é a natureza, já testou, eles já fizeram o double cego randomizado para nós. Multicêntrico, inclusive, tá? E com certeza não teve financiamento de ninguém. Então, se essa molécula chegou até aqui prontinha para nós, me cabe, humildemente, estudá-la e compreendê-la. Mas não privar quem precisa de usar enquanto eu estou estudando, porque já tem segurança suficiente, compreende? Agora, essas outras coisas que eles inventam do dia para a noite, isso daí sim, eu concordo que tem 30 anos para você ficar estudando e olhando os resultados, pelo menos, para depois liberar. Mas eles conseguem fazer em quantos meses mesmo? Coisa que mexe com o RNA da gente liberar. Só um exemplo rápido. Foi um mês? Não, 6 meses? 3 meses. 3? 6 meses. Bom. Tá. Enfim. Essa lógica ela é uma lógica interessante porque acontece na nutrição algo bastante parecido, que é a questão do uso na trofoterapia de vitaminas, com a vitamina B12. A gente falava em off agora. É óbvio que eu vou ter que explicar porque vocês não estavam vendo a gente antes, né? Mas se usa a vitamina B12, eu lembro que meu pai criava porco lá, e a gente acrescentava na ração vitamina B12, a gente colocava uma série de minerais, colocava ali na ração. Até o meu peixe em casa, se você pegar, ele tem dieta balanceada. Tem. O meu peixe tem dieta balanceada. A dieta do meu cachorro é melhor do que a maioria das crianças. Com certeza. O meu cachorro consome muito mais zinco do que as crianças que eu atendo. Na ração. Isso, exatamente isso. E aí o que acontece? Essa molécula é da natureza, ela não pode ser patenteada por ninguém, não interessa fazer propaganda dela, porque senão outros 20 ou 30 começam a vender a mesma coisa, e aí fica fácil de você entender por que o sistema é do jeito que é. Aliás, me vem à cabeça agora uma fábula, não sei se vocês já ouviram falar da fábula dos porcos assados. Não. É uma fábula bem rápida e simples, coisa de professor de ensino médio, né? Dizem que os caras tinham um certo povo lá que eles comiam carne do porco crua. E um dia caiu um raio, queimou uma floresta, alguns porcos ficaram queimados, eles experimentaram a carne do porco e falaram, pô, esse negócio é bom.
Pô, assim assado é melhor. Então eles começaram a criar florestas específicas, eles começaram a criar congressos e simpósios sobre acendimento de floresta, eles tinham engenheiros para colocar os porcos no lugar certo, do jeito certo. Enfim, eles criaram toda uma estrutura para continuar jogando os porcos no meio da floresta, tacar fogo, comer a carne. Aí um dia um estagiário, tem que ser o estagiário, o estagiário, chamado senhor João Bom Senso, nome bastante sugestivo, ele falou, escuta, por que a gente não mata o porco e a gente não pega a carne dele e coloca na brasa, assa, não vai ter problema de floresta, não vai ter problema de não sei o quê. Aí o supervisor dele falou, prende, agora, já. Ele falou, mas por quê? Prende. Aí veio o supervisor, veio o diretor, aí foram até o presidente do país, o presidente do país mandou chamar o João Bom Senso. Ele falou, a sua solução é horrível. Ele falou, mas por que é horrível? Ele falou, o que eu faço com todos os engenheiros que nós já temos? Eu não sei. Com todas as florestas que nós já plantamos? Eu não sei. Com todos os amenotécnicos, os técnicos especialistas em acendimento de floresta, porque tem o amenotécnico acendimento de vento sul e do vento norte. Eu não sei. Ele falou, então a sua solução é horrível. Eu não tenho o que fazer com essa estrutura toda. Isso é igual a história da invenção da lâmpada, que iam fazer com os acendedores de vela público, dos postes públicos que eram uma vela. O sindicato era contra, óbvio que vai ser contra. Toda transformação precisa abrir mão de um sistema, mas a adaptação ela vem natural. Uhum. A biologia é assim, o trabalho é assim, os desenvolvimentos são assim, tudo é adaptado. E às vezes você precisa abrir mão de uma coisa que está te empatando e você começa a se encaixar numa outra e você se dá melhor ainda do que estava antes. Poxa. Só que esse timing, né, e essa visão, a gente está muito acostumado, da nossa natureza ser seguro. Porque para a gente se manter vivo, a gente tem que estar sempre em alerta, a gente tem que ter um estado de segurança, a gente não pode, então sou doidão, e sai por aí correndo, não, né? Você vai vir um bicho, vai comer você e o teu instinto já era. Então, o nosso instinto de segurança é esse. Sempre que alguém coloca alguma coisa nova, a primeira coisa que você fala é não. É normal. E aí depois você começa a raciocinar, não, peraí, mas talvez isso aqui faça sentido. Então, é sempre assim, né? Essa nossa primeira reação sempre vai ser um não. Mas a gente tem que continuar estudando. Eu tenho uma pergunta, que foi falado então sobre 0 mortes do canabidiol. Não, da cannabis. Da cannabis. Da cannabis. Não existe nenhum relato Nem de o morte. THC consegue fazer isso. Não, porque você não tem receptor no tronco cefálico, então você não consegue fazer depressão respiratória, você não consegue fazer parada cardíaca, taquicardia ou alguma arritmia mortal, hipertermia, exatamente, essas coisas alteração de PA. Eu conheço alguns remédios que fazem isso, então já ouvi bem acessíveis. Tem. Pois é, mas o senhor tem a receita azul, doutor? Me conte mais sobre isso. Fale mais. Fale mais sobre isso. Mas não existe nenhum relato de morte na história em uso de cannabis, seja ela enfim, a que você quiser. High THC, High CBD, High CBG, não existe. Bom, pergunta importante. Isso tudo, agora eu vou tocar naquele ponto, sabe aquele ponto sensível assim? Claro, vamos lá. Isso não quer dizer que a gente tenha que liberar aos 4 ventos, porque, principalmente em função do que a gente já tem hoje no mercado de produtos muito ruins, porque as pessoas que estão vendo a gente, muita gente já está com o dedinho lá no comentário, dizendo, esses caras aí só vão ser para liberalização. Calma, a gente está falando de uma planta medicinal, a gente está falando de um processo que a gente conhece. Por que é um problema essa porcaria que a gente tem na rua hoje? Porque a gente vive na era do proibicionismo. As pessoas se aproveitam desse proibicionismo que a gente vive e aí acabam comercializando, gerando emprego, e como não tem fiscalização do produto, você pode enfiar lá barata morta, você pode enfiar pasta base, você pode colocar o que você quiser e você vai comercializar. Não existe órgão regulador, não existe taxa de imposto, não existe um local apropriado de armazenamento, vem caminhão, vem sei lá da onde. Então, o grande problema aqui é o proibicionismo. Então, ele gera esse tipo de produto que está disponível hoje para os brasileiros utilizarem. E nós deveríamos ver a cannabis como uma saúde pública, um caso de saúde pública, e não de
segurança ou justiça. Então, eu enxergo os pacientes hoje que fazem uso da cannabis como uma terapia, claro, mas nós deveríamos ter um centro, igual a gente tem a farmácia. Então, a gente deveria ter um centro ali que se chama Farmácia Viva, tem um projeto muito lindo. E aí, nesse local, ficariam lá o armazenamento correto, os tipos de strains, as genéticas. A gente poderia fazendo estudo. Essa genética, por exemplo, a Charlotte Web, que é uma genética rica em CBD. Essa genética a gente poderia usar para epilepsia. Vamos fazer um estudo, vamos tentar. Como se fosse uma grande farmácia mesmo, né? As pessoas deveriam ali ter a sua autorização, como acontece nos Estados Unidos. Você tem a tua carteirinha e aí você vai lá e busca teu remédio. Então, isso é saúde pública e não sendo hoje, né, segurança e enfim, porque esse produto ele vai chegar em quem quer consumir. Como eu disse lá no começo do nosso podcast, é instintivo usar a planta. Nós temos um sistema endocannabinoide, a gente tem uma programação para estar recebendo essa planta. Então as pessoas vão usar, mas enquanto a gente continuar nesse mesmo esquema, eles vão usar de modo inapropriado, sem acompanhamento médico, do jeito que ela chega o consumo daquele produto, sem ter nenhum tipo de qualidade. Então, enquanto a gente tratar dessa maneira, a gente vai continuar com o problema. Entendi. E desculpa. Não, porque eu penso numa coisa aqui que é importante a gente pensar. É a diferença entre a manga e a mangueira. Quando a gente come a manga, a fruta, a gente está se nutrindo, não é isso? Tá. Você come caroço de manga? Não. Você já comeu a árvore inteira da mangueira esmigalhada junto com a manga? Não. Porque não é assim que se consome a fruta, né? Tá. Quando o prensadão paraguaio chega, que é do Paraguai que vem, ele pega a planta toda e esmigalha. E no meio tem as inflorescências, tem o galho, tem a folha, tem o bicho, tem tudo ali. Então, quando a gente está falando do uso terapêutico da cannabis, a gente está falando de usar uma parte dessa planta. Então, é uma coisa que já é estudada, não é essa bagunça, sabe? Então, é a manga e a mangueira, tá? O que está na rua é a mangueira. Não nos serve para uso medicinal, ainda que muitos consigam utilizar dessa forma. Mas não é isso que a gente preconiza. E sim, eu vejo como todo uso sendo terapêutico, mas para isso, para o uso ser terapêutico, você precisa entender o que você está usando, você precisa entender um pouco sobre dose, você precisa entender o que vai bem para você e o que não vai. Você não vai dar uma strain com alto teor de THC para um paciente psicótico, para um paciente com esquizofrenia. Então, como que a gente consegue regular isso, trazer informação, sabe? Desse jeito que a gente está fazendo agora, a gente não consegue fazer nada. O que a gente consegue é encarcerar as pessoas que transitam com o produto, que o produto tira aquela pessoa do mercado, mas o produto continua sendo transitável, com uma péssima qualidade, sem rigor de fiscalização nenhum e gerando emprego para o submundo aí, né? Dando mais dinheiro ao tráfico. Então, do jeito que está, não é o caminho. A gente realmente precisa fazer uma nova política pública, pensar melhor no que a gente quer para a gente, porque a gente já gastou trilhões de dólares, né, em segurança pública sem nenhum resultado. Então vamos começar a pensar em um outro esquema que a gente tem muito mais a ganhar. Até porque o cara não vai sair. Você falou uma frase um dia que me deixou pensativo. O que faz um cara sair de um lado da cidade para o outro lado da cidade, passar por todas as possibilidades de que ele seja pego, que ele seja censurado? Então, o que faz esse cara sair daqui para ir lá para buscar a tal da cannabis? Exatamente. O que tem ali que faz o ser humano? Eu acho que são poucas... É a pica. É o mesmo motivo da mulher com uma anemia severa gestante comer tijolo. É o instinto, como a doutora Amanda bem falou. É um instinto de sobrevivência. Ele está no cérebro reptiliano, ele não está aqui na região frontal bonitona novinha, onde você raciocina. Por isso que o cara, no Rio de Janeiro, então, vira amigo do traficante, passa dentro do fuzil, vai. São Paulo, as biqueiras não são exatamente um lugar agradável, florido, querido. Bom dia, tudo bem com a senhora? Hoje está bem, né? A mãe da senhora? Não, amor. E as pessoas vão. Aí que vem a pergunta, então. Como é que a gente trata essa questão que se fala da dependência? O que é dependência? Como que gera dependência? Da onde que vem isso? Eu vejo uma necessidade de reposição igual quando eu começo a tratar, por exemplo, uma tireoide. E no caso da minha prática médica, eu ofereço o T3 e o T4 quando necessário, ou só o T4 ou só o T3, mas eu trabalho com essa investigação, né?
Então, quando eu começo a suplementar, geralmente a pessoa não tem mais a capacidade endógena de produção, porque eu já tentei ajudar essa glândula. No caso do sistema endocannabinoide, eu posso tentar ajudar com ômega 3, com PEA, tem algumas coisas que eu posso usar como precursores e eventualmente esperar o resultado. Mas, geralmente, os pacientes estão precisando, então eu já ofereço a molécula pronta. Então, eu estou fazendo só uma terapia de reposição. Aí pode ser ad eterno. Então, a gente tira esse nome, dependência química, porque ele serve mais para o Rivotril do que para cannabis. Exato. Esse que era o outro ponto que eu ia perguntar. Se fala tanto de uma possível dependência, e o que a gente já tem no mercado aí também não acontece, às vezes, de ter essa dependência, não é mais perigoso ainda? Com certeza, porque daí não tá te trazendo nenhum benefício, né? Então, assim, pelo menos a cannabis, ela tá modulando o teu sistema endocannabinoide. O que eu vejo? A cannabis, ela é acalento, ela é uma mãe, né? Ela tá ali na natureza. Então, quando o paciente ele tá completamente desmodulado, tá? Pensa um paciente, vamos pegar uma pessoa normal, baixa de vitamina D, tá? Baixa de vitamina B12, tireoide não funciona direito, colesterol lá em cima, ou baixa ferritina ou muito alta ferritina, né? Então, não dorme. Caos total. Não, é normal. Se a gente for ali na rua e trouxer 3 pessoas aqui para o podcast, elas vão ser assim. A nossa população está assim. A população mundial está doente. Né? Então, se a gente pegar as 3 ali, você vai encontrar isso nas 3. E aí, quando você vai... Ou seja, está um caos. Né? E você está achando que são doenças psiquiátricas, mas na verdade a sua origem... Mas você não investigou, não. Você não investigou nada. Você põe adivinha. a mão e adivinha. Se a gente marcar um psiquiatra hoje, eu duvido que ele vai pedir todos os exames. Eu duvido que a gente vai sair de lá com guias de exames. A gente vai sair de lá com uma receita de sertralina. E a amostra grátis. Amostra grátis. Ô, amiga, amostra grátis, Por favor. né? Para experimentar 3 semanas. Isso. Então, assim, você vai sair com uma receita de sertralina, vai sair com uma receita de Rivotril e você não vai ter investigado nada. E aí, beleza. E aí, a vida, o caos do paciente continua. E aí, ele vai colocando um monte de CID ali. Não, porque você é bipolar. Não, porque você como que é? Não é histriônica, enfim, tá? Você tá lá com... Isso, neurótico. Você tá com suas psicoses lá. E aí você chega e teu amigo fala assim, olha isso aqui, fuma isso aqui que você vai se sentir melhor. Olha esse prançadão paraguaio, que delícia. E aí você fuma, pronto. É o primeiro acalento que você tem depois de várias coisas que você usou e não deu certo. E aí aquilo ali, não, peraí, eu quero de novo. E eu quero mais, e eu quero mais. Só que se você trouxer realmente essa pessoa para o nosso panorama, você equilibrar, modular, esse vício não existe. Entende? Então, o vício da cannabis, na verdade, ele não é a cannabis, é a falta de várias outras coisas que a gente tem, que o paciente entra em contato com a cannabis e se sente acalentado, e aí só quer ela. Mas não está no lugar da adição. Aí até para o tratamento de adictos mais potentes, como a questão da cocaína, a gente na nutrição tem a neuronutrição, que é uma especialidade que ajuda a gente a modular essa parte de... dopamina. De tudo, apenas com alimentação e com suplementação, e a pessoa deixa de ser... Sim, exatamente. A cannabis é utilizada para porta de saída de cocaína, e crack. De ópio, de crack, porque você consegue modular os outros neurotransmissores. Mas você não vai usar um tarja preta, tipo a BUP, que eu falo assim, fuma tua maconha, vou te dar tarja preta, eu não trabalho para a indústria. É sério, isso é minha postura, né? Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Então, quando você pensar em cannabis, não cabe a palavra adição, cabe a palavra deficiência. É uma terapia de reposição. Não tem um hospital psiquiátrico que deu o que falar lá na Israel? Eu acho que era na Inglaterra, que falava que não ia tratar todos os seus pacientes sem absolutamente nenhum remédio. Olha. Teve um... Não vi, queria ver isso. Quero trabalhar lá. Deu o que falar. Deu muito o que falar. Eles iam fazer só com alimentação, terapias naturais... E o problema é que parece que começou a dar certo. Não quero dizer nada, mas haverão sinais. Não é haverão sinais. Eles aparecerão. Eu ia dizer, eu faço isso há 15 anos, não é por nada, mas tá, né? Eu desmamo o meu paciente, eu mando ele pro nutricionista, eu arrumo a suplementação, os hormônios, detoxifico, faço o receptor funcional, o intestino absorver, e o cara melhora.
Uau! Nossa, que loucura. médica! Que loucura! Não, mas não está comprovado que isso funciona. Não, É, tem não, estudo. Mas óbvio, aquele indivíduo funcionou. Né? Mas enquanto O meu enquanto N- nós estamos falando aqui, tem muitos congressos por aí, né? E É assim, a saúde do especialista. isso. Um Uhum. dia que você encontrar isso, colega, você tá vendo a gente aí, ó. Entra não, bem. Entra não. Entra não. Aquele jantarzinho, até trabalha a só- maneirão que você consegue pagar com seu dinheiro. Não precisa ir lá. Não precisa ir lá. Vocês estão falando agora da psiquiatria, teve um caso bastante conhecido, 2022, 2023, um aluno de psicologia em São Paulo, que hoje é famoso, inclusive, na internet, aluno de psicologia. Então, o cara estuda toda essa parte de sintomatologia e tal, de depressão, e ele vai num psiquiatra, aliás, não é em um, ele foi em 3 psiquiatras, e ele descreveu os sintomas como um ator, e ele saiu de lá com prescrição. Claro. Porque daí o que acontece? Você não pede o exame, você não faz investigação mais profunda, em 15 minutos você resolve, tá aqui, toma e acabou-se. É simples assim. Não, mas e esses caras, eles não suportam serem criticados. A conduta deles é excelente, eles fazem protocolos médicos de ir Avaliação alterando clínica. a variação clínica, eles vão trocando de desvenlafaxina para não sei o que, para não sei o que, Tudo não sei no o que, não sei o protocolo. que, tudo no protocolo. Todos os pacientes que eu atendo, que são adultos, que estão em uso de, enfim, ansiolíticos, eu pergunto, teu psiquiatra já investigou tua tireoide? O paciente quase pula da cadeira, assim, quase fala assim, você é louca? O que tem a ver tireoide? Não, o que tem a ver psiquiatra com tireoide? O que tem a ver? Da tem a ver onde dor que de você cabeça tirou com fígado? isso? O que tem a ver com quantidade de água? Ai, me fale. Não, porque eu tenho Absurdo. muita enxaqueca. E quanto de água que você toma? Ai, bem Não gosto. pouco. Água, doutora. Quem que gosta de água? Você gosta de água? Eu não gosto de água, mas eu tomo. Porque eu tenho que tomar. Então, assim, eu queria saber quem que gosta de água. Eu gosto. Eu gosto. Não, eu tomo Aí muita dá-lhe- água porque eu tenho que tomar. Aí eles falam mal do meu vídeo de água solarizada, do meu vídeo de água com sal Isso. integral marinho, que isso é um absurdo. Né? Ai, Isso é um eu amo água absurdo. com sal de manhã, pra mim é vida. O dia que eu descobri isso, porque eu sou aquela hipotência funcional, sabe? Conhece, Eu Adrenal? também sou. Aquela que É. levanta e Eu sente sou- uma tontura. Aham. Antigamente, Eu que a sou- nova eu sou. já tá bem melhor, né? Mas esse é do salzinho, gente. Não é hipoglicemia, aquele negócio que você vai ficando meio assim, ó. Não é. É uma É hipotensão. hipotenção. Tu bota o sal mineral ali, não acontece. 3 vivas para Dr. Faraidan Batmangelidi, o cara que descobriu toda essa teoria do sal. Viva, Cara, Viva. viva. 3 Viva. vivas para ele, né? Viva Tem pra ele. um psiquiatra aqui no Paraná, inclusive, Dr. Felipe Batistella, psiquiatra, e ele tem um programa chamado Naturalmente, que a ideia é o tratamento, assim, baseado na nutrição, baseado... Sério que em esse tudo. cara existe? Existe. Nossa, e é um famoso, em hein? muitos, hein? É. É um em muitos. E é Eu- muito bom ele. Eu, graças a Deus, eu me senti honrada, assim, eu dou mentoria, né? Às terças à noite eu dou mentoria para um grupo Muito obrigado. de médicos e na minha última mentoria eu tinha uma psiquiatra, né? E aí, Adoro. lá do Rio Grande do Sul. E aí ontem ela me mandou uma mensagem, porque agora eu estou usando B12 em todo mundo, vitamina D em todo mundo, magnésio e ômega 3. Eu falei, querida, Calma, moça. Parabéns. Não compreender, não compreender, não compreender. olha, você já está começando a pensar como uma médica. Vai. Escrevi assim pra ela. Falei, agora você tem que ir tateando, estudando mais, né? Medir Colocando. o exame. Mas assim, já é uma coisa boa, É. né? Então, porque só de uma psiquiatra já estar prescrevendo vitaminas, eu já me sinto feliz. Porque todos os colegas dela não estão prescrevendo e ainda riem, né? Ainda fazem toda uma piadinha interna ali com os médicos que estão procurando conhecimento. Então, por quê? Porque estão dormindo, né? Estão dormindo ainda, estão E que fique uma coisa clara, ninguém é contra os medicamentos, porque eles têm aplicabilidade Concordo. enquanto você identifica onde está faltando os nutrientes, dá tempo de você levantar uma B12, não é da noite noite para o pro dia. Você tem que fazer ali a vitamina D, fazer as orientações. E, às vezes, você precisa de um suporte medicamentoso, alopático mesmo. Então, ninguém é contra, só que existe o momento certo de você entrar e existe o momento certo de você sair. Sim. E existe a conduta certa daquele meio de você acompanhar e fazer a melhora, né? Há sinais. Há sinais. E o que eu me preocupo
é que depois, aquele pessoal é contra a farmácia. Não, não é. Existe todo um jogo bem bolado pro paciente. O paciente é o foco do tratamento. Não é o que eu preciso dar e a minha meta de medicamentos que eu tenho que passar para ele, que é o foco. Se eu tenho ganhos secundários com essa prescrição, isso aqui começa a ser desvirtuado. E nem é um Tô falando protocolo, alguma né? besteira aqui? Não. Só para saber. Não. Absolutamente. Agora, se o meu foco é o paciente e eu investigo ele, aí sim, eu vejo se está deficiente, se está com excessos de coisas que não deveriam, oriento ele e falo, puxa, mas isso aqui você não vai conseguir passar por essa fase difícil fazendo isso aqui sem esse medicamento. Então eu entrego. Gente, eu fiz cirurgia. Eu fiz uma cirurgia de ombro, de uma luxação que eu tive de clavícula. A dor era terrível. O que era aquela... Pode falar o nome dos medicamentos aqui, né? Então, o que era aquela dolantina? Gente, eu sentia um peso quando entrava na veia, assim. E eu sentia ele entrar como se estivesse esmagando por dentro o braço. Quando chegou aqui, parece que chegou na grande circulação, tudo ficou maravilhoso. Tudo bem. Aqui, começava a rir à toa. E a sensação que eu tinha é que aquela era a única coisa que funcionava. Só que a dor foi passando e a necessidade dele foi aliviando. Ótimo. A questão é, existem, por exemplo, deficiência de B12, a própria deficiência de B12 causa dor espontânea. Sim. Tá, e as fibromialgias da vida. As fibromialgias da vida. E dor com B12 tipo neuropatia. Dor neuropática. Sim. E isso, para uma pessoa se ver livre disso e tomar o tempo de assimilar B12 e tudo, às vezes você precisa entrar com uma droga, alguma coisa. Mas daí você está dando o tratamento... Amuleta, né? Não, você está vai dando falar amuleta... pro cara usar amuleta o resto da vida? Você dá a amuleta, mas você dá também aquilo que vai tirar ele daquela situação, Isso. que é a vitamina B12. Isso. Algumas pessoas são resistentes à cianocobalamina, que é a B12. Então, eu vou com a metilcobalamina, que não tem uma mesma absorção. Qual matéria da faculdade que a gente estuda isso? A bioquímica, mais ou menos, tivemos que decorar o nome das vitaminas para cair na prova e só, né? Eu aprendi a usar metilcobalamina depois de... Não, metilcobalamina na faculdade não. Então, é isso que eu pergunto. Eu aprendi a usar depois da faculdade. Eu nem sabia. Eu nem sabia que metade da população não tinha enzima conversora. Eu nem sabia que enzima convertia, amor. Para, ninguém estava melhor que eu. Transcobalamina 2. Teste genético que pode ser feito, né? Pode ser feito esses testes genéticos. Você identifica a pessoa, se tem, não vamos mais dar B12 normal, vamos dar metilcobalamina sublingual. Tá resolvido. Se vocês estão abismados com isso na medicina, imagine quem deveria, por obrigação, na nutrição, estudar isso assim, ostensiva e extensivamente. E a gente tem isso. A B12 é o que cai na prova e acabou. Simples assim. O que a gente aprende muito bem é montar cardápio. Isso sim. A gente aprende muito bem. Plano alimentar, né? Uhum. Aí você pergunta pro cara, na modulação toda aqui, por que essa B12 está lá? Não sei. Aí quando a gente entra na neuronutrição, que daí a gente começa a estudar cada fração e as suas funções, cara, o dia que eu comecei a estudar B12, eu falei, como que o povo não está tomando B12? Magnésio. Doutor Júlio, sabe o que eu acho? Que assim, nos hospitais psiquiátricos deveria ter metilcobalamina em injeção. Não, devia ter no negócio de água, né? Você chega no hospital psiquiátrico, cara, a primeira coisa, fazer reposição das vitaminas. Depois a gente vai entender se esse quadro é um quadro mesmo traumático, psicológico, se realmente a gente vai, né, e o que a gente vai precisar cuidar ali, entendeu? Mas eu não acredito que você chega num hospital psiquiátrico, você coloca lá, sei lá, anticonvulsivo, ansiolítico, antipsicótico, remédio para dormir e você não trata o cara com vitamina. Como assim? Não faz sentido. E aí, posso trazer um dado bem importante? Pode, por favor. Que vai ajudar no racional e talvez para a galera que está nos ouvindo também ajude. Por que as pessoas têm deficiência de B12? Todo mundo, não é só porque tem gastrite. Por que todo mundo tem deficiência de zinco? Por que todo mundo tem deficiência de magnésio? Excelente pergunta. Eu sei a resposta, vocês sabem? Chuto. Então vamos. Me fale o que você acha, Baixa acidez? O uso do omeprazol. Não.
A B12, até onde eu sei, ela é ubíqua, é de uma bactéria que nasce no ar, né? A partir do momento em que a B12 especificamente, a gente limpa as coisas demais, a gente não tem acesso a ela da forma natural. As crianças no chão, na terra, que a mãe bota agora aquele pano, Isso. limpa com álcool, joga a criança ali, se ela botar o dedo na grama, ai, a criança... Exatamente. É uma loucura, mas também não é isso. Agora você me deixou curioso. Vai. Não? Ninguém sabe. Tá. Existe uma substância que é um agrotóxico, que a patente industrial é de um antibiótico, que é o glifosato. Glifosato! glifosato. Lá vem ele. Sim, E o Vamos. glifosato é muito interessante porque a indústria que o fabrica, que também é a dona da também vende o remedinho que funciona, mas depois vocês vão entender o que isso tem a ver. Ela garante que os alimentos não tenham glifosato. E se você for medir, realmente não tem, certo? Porque eles fazem uma coisa chamada flushing, que também acontece na cannabis. E isso é normal para algumas culturas. Eles enchem as plantas de água para remover algumas moléculas que ali estão. E essa planta, então, pode ser colhida, comida e vendida comercialmente. Então, quando eles fazem essa retirada do glifosato, ele atua como um quelante de zinco, manganês, cálcio, cobalto, que é o centro da molécula da vitamina B12. Então, o dia que eu estudei isso, eu estava num congresso médico, eu tive uma aula de um engenheiro químico, essa aula está gravada, eu passo para vocês, se quiser depois deixo o link para a galera acessar. Eu chorei alguns dias, sem parar. Eu fiquei extremamente chocada, porque eu já era médica há bastante tempo e eu realmente tinha notado que os meus pacientes todos tinham as mesmas deficiências, e vou além. Ele retira os aminoácidos tirosina, triptofano e fenilalanina. Tirosina vira dopamina e hormônio da tireoide. Triptofano, serotonina e fenilalanina ajuda no feedback da tirosina. Então, o que eu estou falando é que nós temos uma causa para todo mundo estar doente e deficiente das mesmas coisas. E isso é muito grave. Tem se puder dar um adendo aqui, a questão também de onde que tem B12? Ah, é na carne. Também. Só que ela é da carne da vaca que foi lá na graminha e comeu. Não da que come ração. Não da que come ração, que depende da pessoa colocar na ração. Sim. Só que isso tem um preço, né? O que eu vejo de pessoas que comem normalmente e tudo, e estão com a B12 lá embaixo... Gastrite atrófica. Mas doutor, eu como carne bastante e tal, como é que minha B12 está baixa? Eu te pergunto. O que mais que você come ou deixa de comer, né? Uma das coisas que pode ter bastante B12 natural é a água de rio. Porque se ela é do ambiente, chove no ambiente e aquela água é trazida para os afluentes, né, dos rios e aquilo vai crescendo ali está cheio. Quantos rios hoje a gente pode tomar água? Muitos poucos. Nem que se puder a gente não toma, né? A gente vai lá e taca cloro nele. Exato. Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre o cloro e a importância que tem da gente colocar alguns filtros de cloro em casa. E um engenheiro do Rio Grande do Sul comentou meu vídeo dizendo que meu vídeo era criminoso. Ah, é? Daí eu falei pra ele, por que é criminoso? Ele falou, porque o cloro salva vidas e tal. Eu falei, não tenho dúvida. Ele realmente entra, né, num processo industrial que, do jeito que nós estamos, é melhor que tenha o cloro mesmo, porque senão muita gente vai estar morrendo de diarreia. É uma causa que a gente está eliminando. Mas dizer que o cloro é inerte, que ele não traz problema nenhum, é absurdo. A própria tireoide a gente estava falando agora, né? E o meu vídeo era falando sobre a evaporação do cloro em casa. Então, a evaporação no teu chuveiro aquecido, a pessoa que faz a comida, que aquece a água, aquele cloro sobe. E aí a gente vai vendo algumas pessoas, eu diria assim, bem intencionadas. Eu tenho certeza que ele não é um criminoso, mas bitolado demais dentro da sua área, sem expandir, que é o que eu acho que todo profissional de saúde deveria fazer, olhar para outras áreas, entender de outras coisas, estudar outras coisas, fazer isso, né? Eu vou lá e fazer uma aula de química para entender por que a B12 tá baixa na população. E às vezes essa falta de olhar e esse academicismo muito entranhado demais, o cara não sai da universidade, ele fica no espacinho dele ali, eu acho que às vezes até contribui
para um processo deletério da saúde. Ele não Claro. busca, as pessoas não buscam, doutor Júlio. Hoje o que ela aprende ali em sala de aula, que é a mesma coisa que eu falei do protocolo lá do Mas é porque psiquiátrico. eles acreditam no protocolo. Eles acreditam Eles estão igual nisso. coelhinho, Eles assim, não ó. buscam, eles não. É aquilo, e eles vão trocando remédio e vão visitando ali a jantinha da. E eles não buscam. Isso daí, se você não busca, você fica na mesma, né? Eu comecei meu processo, por exemplo, além de eu estudar toda a nutrologia, além de fazer a pós-graduação de psiquiatria infantil, o meu processo com a cannabis também começou porque eu fui buscar. Então, eu tive uma neurite, né? Fiquei comprometida com todo o meu plexo braquial, tomando remédio para dor, usando adesivo de codeína, e eu pensei, não, peraí, cara, eu vou buscar. Se eu tô fazendo essa modulação com B12 nos pacientes, eu estou usando outras coisas neles, eu vou usar em mim também. Então, eu fui atrás de entender o CBD, que o CBD era um anti-inflamatório potente, como ele poderia me ajudar. E aí, eu fui a minha primeira paciente. Então, a partir de mim, eu comecei a prescrever para os outros pacientes que também tinham, enfim, dores, os autistas. E então, eu busquei, sabe? Se você fica ali só no que te é entregue, você nunca vai sair do lugar, porque alguém tá te entregando aquilo com algum motivo, né? Enfim, e aí a gente vai seguindo como ovelhinhas aí no rebanho, e os que acordam, os que trazem uma nova narrativa, os que veem a medicina de outra maneira são, meu Deus, assim... Avacalhados. Como que tá teu Instagram? Como que tá teu Instagram? O meu bloqueado desde o dia 21 de março. Então, nesse nível de Verificado, hein, médica doutora? aqui. Pago lá todo mês para Verificado. eles darem aquela estrelinha azul que diz que, assim, eles sabem que eu sou uma pessoa idônea. Eles têm o meu histórico há 12 anos, eles têm minhas fotos, as palestras, os congressos, inclusive fora do país que eu fui dar, levando esse conhecimento para o meio acadêmico, médico, científico. E mesmo assim eles tiveram coragem porque são covardes. Estão atrás de uma tela. Se estivesse aqui na minha frente, queria ver. Mas são sempre assim, quando a gente chama para conversar, para a gente sentar e trocar uma ideia e falar sobre bases técnicas e tal, eles acabam não aparecendo, né? Eu senti isso essa semana. Eu publiquei um vídeo falando sobre uma planta, a equinácea. A equinácea amo, inclusive ela atua no sistema endocannabinoide. Justamente por isso, pega o CB2 lá, enfim. E aí teve um comentário de um médico em específico escrevendo assim, o que é fitoterapia clínica, hahaha? E daí, embaixo, apareceu mais um monte de gente, assim. Vai estudar, retardado. Não, apoiando a piada dele. Mas quando for assim, me chama que eu respondo. Não, amiga, você tá sem Instagram, lembra? Lembra que eu vou ter o Dr. R. É verdade. Deixa comigo. Um dos comentários foi assim, esse negócio de fitoterapia, isso aí tem zero evidências. Aí eu respirei e respondi assim, educadamente. 3 graduações, 6 pós-graduações, mestrado, segundo doutorado, para daí eu ouvir isso. Aí acabou. Aí veio a tropa de choque. Gente, vocês têm que aprender a usar a tropa de choque. Quando tem um comentário muito estúpido, muito idiota nas minhas redes, eu escrevo embaixo. E aí, pessoal, o que vocês acham disso? Que delícia, né? Que delícia. Aí vem os meus soldados. Porque aí o que acontece? As pessoas elas começam a mostrar a evidência lá na prática, lá no dia a dia. Eu usei, funciona, eu usei, funciona, usei, funciona, usei, funciona. Você vai, como que você vai duvidar de uma coisa como essa? E a fitoterapia, de uma forma geral, ela padece muito nesse mundo academicista, nesse mundo científico, porque como não tem interesse em estudar a planta porque não vai gerar nada, então não tem muito estudo sobre aquilo ali. Claro. Agora pega um ativo específico que forma um medicamento X para ver. Tem 50 estudos lá, né? Mas mesmo assim, eu acho que às vezes até... Porque a própria cannabis tem estudo pra caramba em cima disso. Né? Tem. Você ia falar alguma coisa de cortei. Justamente porque tem... Não cortou, não, desculpa. Muitas vezes a gente pega, para ganhar dinheiro, pega uma molécula da natureza, eu tenho que modificar ela para patentear. Né? E eu vejo isso, por exemplo, a exemplo dos medicamentos hormonais, né? Dos fármaco-hormonais, que é diferente de hormônio. Eu pego o hormônio, coloco uma cadeia e justifico ela, patenteio isso e eu quero entregar o hormônio para a pessoa. Mas, gente, se você tem uma alteraçãozinha no hormônio que faz a da testosterona virar estradiol, o que vai ser essa cadeia que você vai colocar? E a natureza é feita assim, né? A pessoa faz o extrato, pega lá o fito... Lembra do Antac?
Antac, muito tempo usado como... internava o paciente, a prescrição no hospital era Antac, soro, acesso venoso com soro, gotejamento não sei quantos minutos, e o Antac estava lá, que é o extrato de espinheira santa. Adoro. Espinheira santa. Uso Quando muito. você... eu uso muito espinheira santa. Muito. Cicatrizante Eu posso estar errado. Eu se não tiro o omeprazol de todo Eu não lembro se era mundo. exatamente o Antac. Agora, Eu lembro do Antac nas prescrições do hospital que eu estudei. Uhum. Mas essa relação se era o espinheira santa ou não. Mas eu lembro que era uma molécula parecida, pelo menos. Porque vai que depois o pessoal ali, eu tô sem minha colinha aqui, eu esteja errado. Mas, sim, mas enfim. então assim, o lance é a gente acordar dessa realidade que te ensinaram que o Antac é seguro, mas a espinheira santa não pode, né? Então te ensinaram que o etinil estradiol é ok, mas a estradiol é coisa do capeta. Te ensinaram que a levotiroxina sódica é ok, mas você produz levotiroxina, entendeu? Mas Eles vão extrato colocando... de tireoide, não. Não, imagina. Não, extrato Ou um de T3. tireoide. O que é T3? Isso aí não existe, eu já ouvi. Falei, claro que existe. É a tireoide que produz dentro de um lugar todo específico, que precisa de alguns nutrientes, que não é bem assim. Então, assim, o endocrinologista não sabe que dá para prescrever T3. E aí ele acha que ele sabe das coisas e quer bater para você que estuda pra caramba isso daí, falando, Diabinooxidase, né? A própria Adal, que precisa para converter, né, a T4. A DAO é muito importante, né? No mundo que a gente está todo mundo alérgico, todo mundo estaminérgico, os mastócitos não sabem mais o que fazer. E você tem essas questões com essa enzima que eu estou começando nesse mundo agora, mas realmente faz todo sentido, né? Então, eu já trabalhava com o conceito de intestino, estabilização de mucosa para parar de fazer estímulo imunológico, mas aí tu vai ganhando a enzima. Agora já nos ajuda. E a gente já pode modulá-la. Inclusive estudá-la. Que também é um ponto importante da nossa conversa. Aqui ninguém pratica tratamento de saúde de adivinhação. Sim. Todos nós somos absolutamente tecnológicos e utilizamos dados absolutamente objetivos para conduzir as nossas condutas. Exatamente. Então é por isso que a gente não confia no protocolo. A gente confia na fisiologia, na bioquímica e no paciente. E na natureza. Isso. Você falou da questão hormonal. Uma boa parte da nossa testosterona, se o intestino não está funcional, vai embora. A gente precisa recaptar. Ele sai pelo fígado, ele volta, ele precisa fazer o ciclo enterohepático, aí a pessoa não come direito, não tem taxa de absorção, vai fazer suplementação de testo, sendo que a própria testo dele ou está indo para outro lugar, está virando um DHT da vida. Ou, derrubar exatamente. o cabelo, Ou também não faz exercício físico, atividade nenhuma de perna. Você quer aumentar testo sem atividade de perna, como? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Né? Então você pode tomar o que você quiser. Você pode tomar o Testo Mais lá, você pode, né, tomar 6 cápsulas por dia. Se você não cuidar do teu intestino, não fizer exercício. Ou tá com a adrenal Exatamente, destruída e uma sobredemanda absurda, mandando você produzir aldosterona, corticosterona e cortisol, que são vias moleculares prioritárias à testosterona. Ela está embaixo na cadeia, ela não é prioridade à vida. E o teu querido cardiologista te deu uma estatina. Ele é great. Mas depois o endócrino vai te vender o cipionato de testo e daí tá tudo certo, amor. Porque o câncer, depois o oncologista vê. Exatamente, né? Ele é ótimo. complexo. Simvastatina é um medicamento maravilhoso. Depleta com enzima Q10 só. Mas Ninguém precisa. Mitocôndria não precisa de coenzima nem Q10. E o coração? Nem... Não, Quem tem é pouca coenzima mitocôndria no Q10? coração. Quem é coenzima Q10? Por falar nisso, CBN, CBD, THC, existe algum estudo que ligue, por exemplo, a atividade física, sono, a melhoria do funcionamento deles? Claro. Quer dizer, entraria nessa mesma lógica. Entraria nessa mesma lógica, né? Então, a planta, ela é melhor usada na sua totalidade. Então, uma mentira da que só o canabidiol funciona. Não, pelo contrário. Quando você vai usar o canabidiol de forma isolada, você vai precisar usar muito produto, você vai usar um volume muito alto de produto para tentar chegar ali numa submelhora do paciente. Quando você usa a planta na sua totalidade, esses canabinoides eles vão se intensificando, né? O que a gente chama de efeito comitiva ou efeito entourage. Então, esse efeito entourage, ele é o que realmente vai ser melhor para o teu sistema, vai fazer uma modulação e você vai usar menor volume de medicamento, tá? Só que o que acontece é que
Alguém colocou na cabeça dos médicos, principalmente os brasileiros, que o THC ele não pode ser usado. Mentira! Ele faz parte desse efeito entorragem, ele faz parte desse efeito comitivo. E o THC, em doses controladas, ele é perfeito, ele ajuda muito. Ele é um neuroprotetor, ele tem funções de vasodilatação, apoptótico, inibe crescimento de neovasos em câncer. Ele é antidepressivo porque ele é a molécula que imita a anandamida, que é o endocannabinoide, que significa o quê? Felicidade infinita. Será que a humanidade está precisando de felicidade? Não, gente? não, acho que está tranquilo. Eu acho que a gente pode continuar como a gente está aqui, né? Enfim, tá tudo certo. Fortes doses de ironia. Então, o que acontece? Hoje a gente tem esse mito que os canabinoides devem ser usados de forma isolada, mas isso é um mito de quem não estuda, porque quem estuda já entendeu a planta na sua totalidade. E essa planta usada na sua totalidade, ela vai trazer uma modulação do sistema endocannabinoide. Então, por exemplo, você tem lá uma fibromialgia, certo? Se você tem uma fibromialgia, o teu sistema está defasado. Tem alguma coisa aí errada com você, senão você não estaria sentindo dor. Além de você fazer as outras coisas que a gente já falou, B12, cuidar das mitocôndrias, né, das vitaminas, da tireoide, vamos olhar agora para o sistema endocannabinoide. Se você tem fibro, é porque o seu sistema não está trabalhando da maneira como ele deveria. Os seus endocannabinoides não estão sendo produzidos conforme deveriam. Então, o que a gente vai fazer? Já que você está na falta, a gente vai colocar os fitocannabinoides, que são da natureza, para a gente modular o teu sistema. Como que você vai fazer isso usando 1 ou 2 canabinoides? Você precisa usar a natureza na sua totalidade para você modular na sua totalidade também. Então, a gente passou a entender isso, né, de 64 para cá? Quando surge o THC e o CBD, 64, 93, os endocannabinoides. Os endocannabinoides. Então, a gente passou a entender 92, 93, né, que o Michelin traz tudo isso. Então, faz 30 anos que a gente começou a entender mais sobre essa modulação. Então, hoje o que a gente faz em consultório médico, a gente tenta modular esse sistema endocannabinoide que está defasado, uma vez que não está conseguindo produzir os seus próprios endocannabinoides. Então, a gente entra com a natureza. Isso. É mais ou menos isso. E como a natureza é perfeita, eu uso a planta na sua totalidade. E aí, atividade física, tudo junto. É sempre sistema, por isso que é integrativo. Exatamente. E eu ainda ia colocar a própria questão do Anandamida. Ananda, quem foi um seguidor de Siddhartha Gautama. E ele tinha foi conhecido muito por essa felicidade dármica que chamava, né? A ideia da Anandamida, ela é produzida pela pessoa quando ela busca um pensamento positivo, uma positividade. Muitas vezes, quando a gente toma algumas rasteiras da vida, ao invés de a gente buscar medicação, a gente busca entendimento aonde que eu falhei, qual foi a decisão lá no passado que eu fiz. E ao invés de ficar uma sensação de eu sou inútil, eu sou incompetente, eu falo, eu identifiquei, eu vou mudar esta coisa que eu sempre faço, eu vou modular esse comportamento, esse hábito, essa forma de pensamento ou essa crença limitante e agora eu entendi que eu não posso mais ser assim. E a pessoa ganha um ímpeto de crescimento em direção àquilo que ele, uma conquista, alguma outra coisa, e aquela anandamida vai alimentando ele. A gente pode chamar também de dopamina, que tem vias parecidas, né? Sim, e é modulada pela ananda. Exatamente, e está ali ela andando de mãos dadas, mas engraçado que a dopamina, ela precisa do resultado, né? Ela precisa do resultado, e da anandamida, ela é algo que você se inspira. Ela opera no sutil. Ela opera no sutil e ela está ali naquela fase de inspiração que você fala, gente, eu vou criar esse negócio aqui, vai dar certo. Isso ali não é dopamina ainda. Né? A dopamina é quando tu realiza, ela te traz a recompensa. Isso. É sensacional. Por que os canabinoides, os fitocannabinoides, enfim, eles precisam ser prescritos por um médico? Por que ele não pode estar hoje na prateleira da farmácia?
Por que qualquer pessoa não pode chegar e comprar? Não, eu quero comprar CBN para usar. Porque você vai precisar de uma assistência de dose, né? Cada um tem uma dose ideal. E porque... Então, você não pode, assim, usar indiscriminadamente, né? Por exemplo, o CBN, ele é um bom indutor do sono. Mas você não pode ir lá e tomar 3 ml dele que você vai dormir muito, vai ter uma hipotensão, né? Não, ou até diarreia. Não precisa, não tem. Então, hoje, com a falta de conhecimento e com a população que temos, não dá para você liberar os produtos sem prescrição. Você vai precisar acompanhar. Conforme for sendo normal, a gente for informando a população e a gente for evoluindo, eu também acredito que um dia as pessoas podem ir lá e comprarem, enfim, e fazerem o consumo desse tratamento. Mas acredito que hoje não é uma realidade com a falta de informação. E também porque hoje estão muito polimedicamentosos. Então, existem as interações medicamentosas que a gente precisa ficar, por exemplo, uma criança com epilepsia. A mãe não pode ir lá e comprar simplesmente o CBD full spectrum e dar para essa criança, porque normalmente está em uso de clobazam. O clobazam ele tem uma interação medicamentosa muito potente, ele potencializa em 300%. Então, o nível sérico. Então, como que você vai simplesmente soltar isso na mão de alguém? Então, por enquanto a gente ainda está nesse nível de sociedade com a saúde zero, a gente realmente precisa de orientação. Pode ser que lá na frente os canabinoides sejam usados de uma maneira mais tranquila, mas por enquanto não tem como. Por isso que precisa ter o controle, né? Exatamente. Hoje, médico e dentista pode prescrever, basicamente. Exatamente. Né? Mas isso não tem a ver com a cannabis em si, tem a ver com a resolução da Anvisa, que fala que para você prescrever os fitocannabinoides no Brasil, você tem que ter a receita azul, aquela controlada B. E só médico e dentista tem, nenhum outro profissional de saúde, entende? Entendi. Então não é uma coisa assim que alguém escolheu, é a Anvisa, a resolução é dela. E uma coisa importante da gente ponderar é que isso é uma realidade do Brasil. Né? Sim. No Canadá, nos Estados Unidos, maioria dos estados, Europa quase toda, Oriente Médio, você compra a venda livre. Por quê? A ONU com a OMS, eles têm uma comissão que discute as drogas todo ano. Essa reunião acontece em Viena, anualmente. E desde 2019 foi solicitado da ONU para a OMS que reclassificasse a planta canábica no mundo inteiro, tirando ela da lista das drogas mais perigosas para a lista das drogas menos perigosas, uma vez que não cabe regulação internacional nas concentrações abaixo de 0,3% de THC, tá? Então, eles entendem que é uma substância de venda suplementar. Então, o maior de idade compra ali. Eu fui para Portugal dar uma palestra, fiz o meu dia de turismo canábico, imagine que não faria. Então, eu me emocionei profundamente vendo o menino chegar com seu carro, um jovem, descarregando os produtos, flores, caixas e caixas de flores canábicas, todas de canabidiol, THC abaixo de 0,3%. Bebida, refrigerante, suco, chá, cerveja, coisa de passar, pirulito. Pensa tudo que você imaginar, chocolate. Shampoo. Tudo. Eu tenho, inclusive, maravilhoso, adoro. Creme, coisa, balme, tem tudo. E o menino vinha, ele cantava a música, o carro dele com uma música, ele vinha, eu sentadinha aqui tomando uma cerveja de cannabis, experimentando o cigarro de cannabis, tudo normal. Eu comprei com a moça ali, sentei aqui, fiquei olhando todo mundo passar ali no Porto, um lugar maravilhoso, e o garoto descarregando aquele carro, feliz da vida. E eu fui olhando aquilo, cara, e foi me dando um troço, pensando... Quantos dos meus meninos brasileiros estão tomando porrada na cara do polícia agora? Porque eles também estavam levando a medicação para quem vai comprar. E eles deveriam estar aqui trabalhando e ganhando imposto, ganhando um salário, porque hoje esse garoto vai alimentar a família dele com esse dinheiro. O que é isso, né? E lá você pode ter acesso a esses produtos derivados da cannabis, mas que não tem um high THC, que eu acho que é legal, que realmente tem que ter uma segurança. A interação medicamentosa é muito importante e a humanidade está drogada. Então, a culpa não é nem da cannabis, tá ligado? Primeiro vai ter que arrumar o paciente, o terreno biológico, para ele poder receber isso. Agora, sim, não são grandes efeitos colaterais também. Então, eu entendo que a gente está num dos maiores celeiros da Big Pharma do mundo, que é esse país, por conta do sistema político altamente corrupto que está comprado. Então, assim, isso é o resumo da ópera. Então, a gente ainda vai demorar muito mais, porque... Tem uma empresa aqui no nosso estado, inclusive, que inventou que a boa é a molécula isolada e ele tem uma potência muito grande para entrar nos consultórios médicos e vender essa ideia junto com a dipirona, já está. Então, ele oferece treinamento
os nossos colegas, e os colegas estão acostumados a esse protocolo de ser treinado pela indústria. Que é Ele tem até bula, Dr. Júlio, ele tem até bula de como que você faz uma bula de um sistema endocannabinoide que é um negócio extremamente individual. Como que você faz uma bula para esse medicamento, sendo que o meu sistema endocannabinoide não está defasado igual o dele, que não está igual o seu? Então, não existe bula para canabinoides. Pessoal de casa, médicos que estão escutando a gente, não existe bula para canabinoides. Cada um responde de uma maneira conforme o defasamento do seu sistema endocannabinoide, conforme a sua modulação, conforme a sua alimentação, a sua prática de atividade física, o seu sono, a quantidade de água que você ingere. É isso que vai definir a quantidade de canabinoides que você precisa, e não uma bula. E outra coisa, medicamento isolado não serve para nada. Nada. O canabidiol sozinho e tomar água é a mesma coisa. A água é melhor, tá? Que ela hidrata, pessoal. Isso. O canabidiol você só vai estar perdendo dinheiro, porque você vai precisar de um volume muito alto para você conseguir que uma molécula só alinhe todo um sistema de modulação que ela não vai conseguir. Não existe, isso e aí é você mentira. vai ficar, sabe qual que é o pior? Que aí você vai ficar triste e você vai falar assim, o canabidiol não funcionou para mim. E o investimento é alto, né, amiga? O investimento é alto, custa R$2.000 aí na farmácia. Você vai perder a credibilidade na terapêutica porque você não foi no médico correto, que estuda e que sabe disso. Então, se você quer usar o canabidiol, vai em alguém que estuda, que realmente sabe como te ajudar. Não vá lá no teu psiquiatra que acha que o canabidiol isolado é a solução e que usa essa alternativa terapêutica como a última. Tá? Porque a natureza deveria ser a nossa primeira opção e não a nossa última. Olha a Jana vibrando ali. Mas é. Eu adoro ela, cara. Por isso que a gente é amiga. Não, esses dias eu vi um psiquiatra falando sobre essa questão. Assim, ele até tinha uma ligação bem forte com a parte religiosa, enfim, assim, eu não sei até que ponto a proposta dele era defender a psiquiatria e até que ponto aquilo ali era defender a religião. Mas, enfim, ele falou algo mais ou menos assim, ó. Não vá nessas coisas aí de CBD, de THC, porque isso aí é porta para o vício da maconha, que é porta para o vício de não sei o quê. Eu falei, cara, um psiquiatra falando isso, velho. Desatualizado. Né? Ele deveria pelo menos dizer, olha, a minha opinião é o que a gente está falando aqui. A minha opinião é essa daqui. Se você quiser continuar com a sua, tudo bem, mas o conhecimento está aqui. Se você quiser estudar mais do que eu e mostrar que eu estou errada, tudo bem. Agora, se você não sabe do assunto, você nunca sentou para estudar e você quer falar que a terapêutica é ou não, né, enfim, adequada ou não, eu acho que primeiro você tem que estudar pelo menos mais do que eu estudei, aí você consegue comprovar alguma coisa. Agora, essas opiniões sem pé nem cabeça aí, não faz sentido. E aí, álcool tá aí para todo mundo tomar. Sim. Eu optei por não tomar. Eu não bebo álcool. Não faz muito tempo, né, que eu não faço uso. Eu tenho essa opção. Sim. Eu não tenho que ficar colocando o dedo em quem faz uso. Né? Eu posso fazer as orientações. Da mesma forma como, eu entendo de canabinoide, eu posso optar por não prescrever. Eu acho que essas vias, pode ser. A questão é, por que eu tenho que interferir no outro que opta por aquilo? Uhum. Porque está sendo treinado pela associação que ele paga todo ano para ouvir a verdade que de lá vem. Então, é importante a gente esclarecer, até porque você trouxe esse ponto, sobre a crença, né? Então, o saber, ele é antagônico ao crer. Quem crê não sabe, quem sabe não crê. Tudo bem? Nós saímos da faculdade de medicina dogmatizados. O dogma, ele é um tipo de crença que você repete um padrão sem saber necessariamente de onde vem a raiz da verdade. Compreendo que nessa mesa todos buscaram entender as raízes para que suas compreensões se assestassem melhor e dali vocês partem dos pressupostos. Eu, por exemplo, trabalho com fatos. Isso eu aprendi com os advogados. Tudo que eu trago com meus pacientes aqui no podcast é fato. Não adianta você querer argumentar, é um fato. Isso é um copo de vidro e tem água, isso aqui é um fato. Né? Então, acho que é muito importante os pacientes compreenderem que potencialmente eles estão sendo orientados por crentes e não por seres que sabem o que falam. Uhum. E essa crença vem de uma instituição quase religiosa, que é a associação que eles pagam de especialistas, e isso não se aplica só a essa especialidade, ok? Aplica a todas. E de lá vem o guideline da verdade. Então é o cara que acredita em Jesus, toda a verdade está na Bíblia. Se ele acredita em Alá, é o Alcorão.
Se ele acredita na ABP, é o tarja preta. Uhum. E, meu querido, se você falar fora disso, você pode ser queimado vivo, dependendo do grau de fanatismo que esse ser crente carrega dentro de si. Então, isso é a verdade. A ponto de o cara ir num podcast e afirmar, eu mandei o vídeo pra Amanda, a gente riu muito junto. O cara afirmou que a cerveja, ela era uma coisa que vicia porque ela tem lúpulo. E veja, lúpulo é da família da cannabis. Então ela tem cannabis, a cerveja tem cannabis. E daí ele falava assim, por isso que todo mundo fica viciado em cerveja, porque a cerveja tem cannabis. Ele afirmava isso. E é médico, cara, e afirmando. Ele é médico, eu queria morrer, né, doutor Júlio? Pelo amor de Deus, a gente deu umas boas risadas. Vai estudar, né, gente? Vai estudar, né? Ai, com o Google Acadêmico, de graça, eu ensino isso para todos os meus alunos. Gente, hoje a gente não estuda mais. Ai, amigo, me manda um estudo assim, veja no grupo direto. Alguém tem um estudo disso e tal? Querido, você não sabe estudar ainda, amor? Nessa idade, essa hora... Tá, com o computador na tua frente. Põe no Google Acadêmico. O Google Acadêmico aí. Mas vai procurar em português, não adianta. Ah, não sei falar inglês, vai pro tradutor. PubMed. PubMed, Lilacs, vai pra onde você quiser, mas vai estudar, meu. Vai estudar. Eu tenho um chavão meu, assim, que diz assim, ó, hormônio não aceita conselho. Não adianta sentar aqui e discutir sobre... Cara, é fato. É fato. Faltou B12, faltou micronutriente, não tem produção, é simples Paciente assim. psiquiátrico em surto, né? E aí quer o quê? Você quer colocar bupropiona para ele? Você quer... Para, gente, vai olhar ele como um todo. Tem um olhar integrativo para ele, né? Então, tem que ter um olhar. E também eu acho que um olhar de acolhimento. Hoje em dia as pessoas estão muito impacientes, né? Desmoduladas, é como a gente falou. Se a gente pegar 3 pessoas ali na rua, a gente vai encontrar deficiência nessas 3 pessoas. Então, como tá todo mundo assim, doente, as pessoas estão muito irritadas, muito impacientes. Quem consegue fazer uma consulta médica em 15 minutos? Só se for o The Flash. Mas eles fazem muitas, né? Então, de diversas especialidades, conseguem atender em 15 minutos. Eu trabalhei num plano de saúde aqui em Curitiba que eu tinha 20 minutos para fazer uma consulta de pediatria, eu saí. Isso porque esse não é o tipo de médica que eu sou. É que isso não é medicina. Né? Exatamente. Isso não é medicina. É então, outra coisa. É outra coisa. Então, eu acredito que a nossa sociedade está doente, as pessoas estão completamente desmoduladas, muito irritadas, não dormindo direito, né? A gente mais desembala do que descasca, né? Então, a nossa sociedade estão ela exaustas é assim, também, né, estão amiga? exaustas, essa exaustão, os medicamentos, né? A maioria deles também foram prescritos e começaram a aparecer em maior quantidade depois da Revolução Industrial. A gente não estava acostumado a trabalhar 8, 9 horas por dia com movimentos repetitivos ali, né? Então, isso mostra muito o porquê do como estamos hoje. Sim. Né? Porque a gente está realmente adoecendo. E como é que está essa questão hoje legal no país? Porque tinha uma discussão do STF, até saiu um documento de um dos ministérios ali criminalizando o uso da cannabis, um negócio bizarro. Eles mandaram para a pasta da Câmara essa coisa da descriminalização, né? Tá uma guerra entre o judiciário e o executivo e ninguém resolve nada porque, na verdade, eles não podem. Ninguém manda aqui no país. O que manda é o dinheiro que manda neles. Como eles são vendidos, eles têm que obedecer à ordem. Então, o que acontece? Foi regulamentado em 2013. Então, quem está aqui escutando, desde 2013 você poderia estar usando cannabis regulamentada no país. Ela não é legalizada porque não existe lei. O que existe é uma regulamentação, uma resolução, que foi feita pela Anvisa em 2013, depois que as mães foram atrás da Anvisa em Brasília e disseram, ou você abre isso, a gente vai continuar traficando e vai dar ruim. E elas fizeram uma pressão muito forte. Quem quiser, eu acho super legal, inclusive, assistir o documentário Ilegal, A Vida Não Espera. No YouTube, tá? Pode acessar aí, vale a pena, assista com a família inteira junto, por favor. Como que é o nome? Ilegal, A Vida Não Espera. Entendi. E ele vai contar a história dessas meninas que são mutantes, uma mutação nova, que a gente não conhece, para falar bem a verdade, que é a CDKL5, e que tem, então o centro da história começa aí. E essas meninas têm 60, 70 episódios de convulsão por dia, a medicação não funciona. E a gente sabe que é isso, refratário, tá bom. O que faz? De repente, para o sistema é só mais um número, mas para aquelas famílias é a vida, é a menininha delas.
E elas começam a lutar com todas as forças que têm. Uma das mães recebe a informação que potencialmente a cannabis poderia ajudar. E o que ela faz, muito corajosa? Dá, porque a menina está sofrendo demais. O que acontece? A menina para de convulsionar. Para quanto? Para. Zero. Não na primeira dose, ela vai usando e para. E essa mãe fala que a medicação está acabando, então elas viajam para os Estados Unidos, tu pensa o custo da operação, tá? E trazem o medicamento no bolso com o risco de serem presas, porque então era tráfico internacional, tá? Essas mulheres se reúnem com suas meninas, vão para Brasília, solicitam uma reunião, elas não são ouvidas, a Anvisa fala, sozinha, aparece tudo no filme. E no final da reunião elas se levantam e falam, peraí, a gente veio até aqui para conversar, vocês não vão escutar o que a gente tem para falar? Não, a gente quer outra reunião, a gente não aceita. Então, assim, essas mulheres me representam, porque elas são mães, eu sou mãe, elas são guerreiras, eu sou guerreira, e eu não me calo frente à injustiça. E elas estavam sendo injustiçadas, e elas não se calaram, juntas, porque senão elas tinham sido esmagadas uma a uma. Juntas, elas conseguiram que a Anvisa tivesse o mínimo de decência e vergonha na cara e fizesse a primeira resolução. Foi assim que aconteceu, com a força do amor dessas mães. A partir daí, a Anvisa vai atualizando essas resoluções ano a ano. A última que saiu é a 660 de 2020, depois vem a 327, que vai regular a 660, a importação, a 327 você comprar na farmácia, tá? São duas resoluções diferentes. São as únicas vias de adquirir, então, legalmente, pela Anvisa. Depois existe a terceira via, que são as associações. Essas não têm autorização da Anvisa, elas têm autorização judicial. Então, entendam, a Anvisa é uma autarquia do Ministério da Saúde e o juiz está lá no sistema judiciário, tá? Então, cada coisa regula uma coisa. O que importa é que tudo isso já está previsto no nosso país. Então, as pessoas podem acessar dessas formas. Então, hoje, para você conseguir cannabis, né, conforme prescrição médica, como a gente estava falando, então hoje você precisa de um médico ou de um dentista prescrevendo, correto? Esse é o primeiro ponto. A partir daí, você pode ir ou pela 660, que é essa resolução, e aí você faz a importação de um produto. Então, o seu médico vai falar para você, vai ser o melhor lá, o CBD, 3.000 miligramas full spectrum. Aí você pode entrar no portal da Anvisa, tirar uma autorização de importação, fazer a compra do produto com os representantes que vendem aqui a território nacional e o produto chega na sua casa em mais ou menos uns 15 dias. Lá fora, existem extrações de CO2, existem produtos de 2.000 miligramas, 4.000 miligramas, 6.000 miligramas, tem muitas... tem muitas indústrias, né? E aqui você pode conseguir daí a partir da 327. A 327 são os produtos da farmácia. Hoje existem 25 produtos na farmácia. Tudo começou com o Metavil, que era um produto rico em THC, que a gente liberava ele em 2017 para esclerose múltipla, né? Mevatil foi liberado em 2017, 18. E ele tem mais THC do que CBD na dose. Então, tudo começou por ele, assim, por isso que esse discurso do só o canabidiol é bom, só o canabidiol isolado, isso é um discurso que vem agora para poder vender um produto de agora, porque lá em 2017 a gente já podia prescrever um produto rico em THC na farmácia. Então, as pessoas precisam estudar mais antes que inclusive promove neurogênese. Exatamente, que inclusive promove neurogênese. Então, e aí tem a terceira via. Então, hoje você pode ir pela 660, você pode ir pela 327 e a terceira via que são as associações, que é isso que a Jana explicou. Então, eles funcionam, você pega, por exemplo, eu sou uma paciente de cannabis medicinal, o Dr. Júlio também, você também, a Jana também. Então, o que a gente faz? A gente monta a nossa associação, a gente começa a produzir ali, e aí a gente vai fornecendo os nossos óleos para os nossos associados, e aí a gente ganha uma licença judicial mostrando que a gente não é tráfico, que a gente não é crime, e que sim, que a gente está ali dando acesso ao produto à base de cannabis, que na verdade deveria ser dever do Estado, o Estado que tem que dar saúde para todos, mas como ele não consegue, aí esses grupos começam a se formar. Então, esses grupos existem com uma brecha da lei, né? Então, são as três vias. E hoje também existe uma quarta via, que é a via judicial mesmo, que daí seria o HC, o habeas corpus para cultivo. Hoje existem 3.000 pacientes, 34 deles são meus. Então, eu tenho 34 pacientes hoje que já possuem o HC e já plantam
o seu próprio medicamento, com um curso de extração, já extraem, e aí eu vou fazendo o acompanhamento deles. É bem legal, eu gosto bastante. Aí a gente vai testando strains, vai testando genéticas, né? São pessoas que dormem tranquilas porque tem autorização para cultivo. Então é um outro serviço que eu presto, essa assessoria para HC. Show de bola. Temos muita coisa para conversar ainda, hein? Mas a conversa rendeu e a gente já até passou do tempo que eu tinha prometido para vocês hoje. Eu quero agradecer profundamente o tempo de vocês. Eu sei que vocês são mães, eu sei que vocês são profissionais, então tirar um pouco do tempo, viajar para cá, para a gente falar sobre isso, eu só tenho a agradecer e eu tenho certeza que o nosso público, de uma maneira geral, também cresceu muito. E com certeza tem muita coisa para a gente ainda aprender, né? Então, os canais de vocês, como é que o pessoal acha vocês? Amanda.med2020. Esse é o meu Instagram. E eu estou lá. Esse é o único canal que eu tenho por enquanto. Doutora? Bem, eu estou sem acesso ao meu Instagram por motivos desconhecidos, então eu vou deixar o WhatsApp profissional, onde vocês podem fazer contato, perguntas, vai ser um prazer recebê-los. O código de área é 21, Rio de Janeiro, o número é 967653058. Depois a gente deixa isso na tela. Meu co-host querido, suas palavras. Bom, eu queria agradecer, né, a presença de vocês. Eu achei que eu aprendi muito aqui, né, tanto da história, da utilidade. Dizer que eu fui aquelas visitas que, não, esse aqui tem CBD só, esse não tem THC. Eu admito que agora vocês abriram até o meu leque de compreensão, porque eu nem sabia disso. Acho que todo mundo cresceu aqui com essas informações. Olha, tudo isso que a gente faz é em prol do paciente, né? Independentemente se a gente crê, não crê, existe uma funcionalidade. Se a gente não experiencia isso, não testa, não estuda, não tem como a gente ficar dizendo pode, não pode, é do mal, é do bem e tudo, se não entender o universo por detrás disso, né? Então, a ideia, acho que do FitoCast é abrir a mente de todo mundo para desenvolver a ideia de que cada um seja consciente de sua decisão, que não venha um protocolo para dizer eu decido isso porque é uma determinação que vem de cima para baixo. Não, isso não é decisão, isso é imposição, né? Então, se todo mundo tiver consciência, se todo mundo tiver escolha, se todo mundo souber dentro do seu universo o que fizer do melhor para a sua vida, para os seus parentes, tudo, não precisa de determinação, não precisa de regras, não precisa tudo. Quem precisar usa, quem não quiser não usa e pronto. Né? Mas que tenha o poder de decisão. Né? Mas que tenha o poder de decisão, né? Para a gente ser o protagonista das próprias saúdes. E, olha, cresci muito, todo mundo cresceu, eu só tenho a agradecer aqui a oportunidade também de estar trocando essas ideias aqui com vocês. Por algum motivo, Deus colocou a gente nesse espaço, nesse momento, ou sei lá, o acaso talvez, mas estamos aqui e eu agradeço muito a presença de vocês e a você que está em casa que ainda não segue o nosso FitoCast pela madrugada. Já está com o dedo aí, já se inscreve e eu vou deixar o perfil de todo mundo depois na tela para que todo mundo possa seguir também e vamos até uma próxima. Tchau, Gratidão, tchau. obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela troca, pessoal. Não é todo dia.